Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas videoaulas para os alunos do quinto ano, certo? Hoje é a nossa aula de número 2. Se você está juntinho comigo, olha só, hoje é terça-feira, dia 4 de maio. E aqui na nossa rotina de estudos, nós vamos ver, olha só, terça-feira, dia 4 de 5 de 2021, atividades de matemática, ok? Essas são as nossas atividades impressas. Então, se você ainda não está com o seu material, já providencie para que nós possamos responder juntinhos a atividade, certo? A atividade de hoje está nas páginas 4, 5 e 6 do seu material impresso, ok? Que é essa atividade aqui que estaremos realizando agora, ok? Bom, nossas atividades de hoje, elas são a respeito de poliedros e corpos redondos. Nós trabalhamos na semana passada, né? É isso mesmo, há 2 semanas nós trabalhamos uma sequência didática sobre poliedros, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre corpos redondos. Vocês se lembram o que são corpos redondos? Então, aí na sua atividade diz o seguinte: observe na imagem as peças de madeira que Marcelo gosta de brincar. Então, tem uma que está na mão dele, depois nós vemos algumas aqui no chão que o Marcelo gosta de brincar. No seu material tem duas perguntinhas. Quais dessas peças representam corpos redondos? Lembre-se, corpos redondos normalmente são o quê? São objetos, né, que nós vamos conseguir fazer o quê? Movimentá-los, ó. Por quê? Porque eles, por ter uma circunferência arredondada, eles conseguem, olha só, deslizar sem nenhuma dificuldade sobre a mesa. E aí, quais representam poliedros? Nós vimos nas aulas anteriores, né, que os poliedros, eles têm normalmente arestas, vértices e faces. E aí, vamos ver quais são poliedros e quais são corpos redondos? Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira questão é a seguinte: compreenda. As peças de madeira de Marcelo representam figuras geométricas planas ou figuras geométricas não planas? E aí, pessoal, vocês se lembram o que será que são figuras geométricas planas e não planas? Vocês se lembram dessas formas geométricas aqui que não, vocês começaram a aprender ó, lá na pré-escola? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, losango, paralelogramo, trapézio e pentágono. Essas são formas geométricas, mas elas são qualquer forma geométrica? Não, elas são figuras geométricas planas, certo? As figuras geométricas planas são representadas a partir de um plano e possuem apenas duas dimensões. Então, elas têm a largura e o seu comprimento, certo? São conhecidas pelo nome de polígonos, pois possuem lados e vértices, e não polígonos, certo? Então, nós já aprendemos, né, o que são faces, o que são vértices, o que são arestas. Então, nesse caso, elas possuem lados e vértices. Vértices nós aprendemos que é o que? É o encontro, né, das linhas. Então, seria o que? As pontas. Então, quais delas têm pontas? Ó, o triângulo tem pontas, o quadrado. Todas que tiverem essas pontinhas, que tiverem vértices, são, são polígonos, né? E os que não são polígonos são aqueles que não têm vértices e não têm lados, certo? Depois nós temos, olha só, as figuras geométricas, o quê? Não planas. Por que que elas são chamadas de não planas? As figuras geométricas não planas ou sólidos geométricos, eles são objetos
tridimensionais, ou seja, tem 3 dimensões. E quais são elas? Possuem largura, comprimento e altura. E podem ser classificados como poliedros e não poliedros, que é o caso dos corpos redondos. Então, aqui na imagem, ó, eu tenho esses 3 corpos redondos e depois nós temos aqui, ó, 4 poliedros. Ó, já tem uma dica aí para vocês. E aí, daquelas imagens que nós vimos lá, das peças de madeira do Marcelo, quais são figuras geométricas planas? Aliás, elas são figuras geométricas planas ou não planas? Quem respondeu não planas respondeu corretamente, né? Porque são sólidos. Agora vamos responder, olha só, a questão B. O que é preciso fazer para responder as perguntas da atividade? Lembram-se aquelas 2 perguntinhas que tem bem lá no comecinho, né? Quais dessas peças representam corpos redondos e quais representam poliedros? O que a gente precisa fazer? Primeiro a gente vai precisar uma das 2 respostas. Identificar o que? As figuras que têm superfícies arredondadas e as que não têm superfícies arredondadas. Então, marca o X aí na resposta correta, que é isso que nós vamos fazer, ó. Observando aqui, ó, esta aqui, ela tem superfície arredondada, porque ela vai, se eu colocar em cima de uma mesa, com toda certeza, né, ela vai o quê? Ela vai deslizar. Esta figura tem corpo arredondado, esta aqui também, e as outras são poliedros, certo? Então, assinalem aí a resposta correta. Próxima questão. Responda. As peças da imagem lembram quais figuras geométricas? Como que eu sei, né? Eu preciso estar observando o nome de cada uma delas. Então, ó, nas aulas anteriores, lembram-se que nós montamos os poliedros? Isso. Além de montarmos os poliedros, nós colocamos o quê? Os nomes em cada uma dessas peças, né? Então, essas peças que nós já temos montadas, observando as que estão aí na imagem, a gente vai conseguir o quê? Identificar o nome. Então, primeiro começando pelos corpos redondos, né? Nós temos uma esfera, um cilindro, um cone. Esse aqui, ó, igualzinho que eu tenho em mãos, se chama cubo. E este aqui, ó, como que ele se chama? Paralelepípedo, ou também pode ser um prisma de base retangular ou base quadrada, se vocês preferirem. Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Aí aqui nós temos, ó, 2 pirâmides, uma pirâmide de base quadrada e aqui uma pirâmide de base triangular, certo? Continuando, letra B. Verifique quais dessas figuras geométricas têm superfícies arredondadas e quais não têm superfícies arredondadas e faça a correspondência. Então, antes de respondermos, nós precisamos identificar os nomes de cada uma dessas figuras, certo? E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos ligar. O que for corpo redondo, nós vamos ligar nesta primeira etiqueta, e o que for poliedro, nós vamos ligar nesta segunda etiqueta, certo? E aí, nós temos aqui, ó, corpos redondos, cone, esfera e cilindro. E do lado de cá nós temos os poliedros, que cada um tem o seu nome específico, certo? E aí, você se lembra os nomes de cada um deles? Só observando aqui, ó, já sabemos responder quais são corpos redondos e quais são os poliedros. Então, liguem aqui cada forma a sua etiqueta correta, ok? Vamos para a próxima questão? Ó, lembrando que, ó, verifique quais dessas figuras geométricas têm superfícies arredondadas e quais não têm superfícies arredondadas. Ó, e faça a correspondência. Então, as que têm superfícies arredondadas são corpos redondos. E as que não têm superfície arredondada são os poliedros, ok?
Número 2. Beatriz, olha ela aqui, o que que ela fez? Desenhou um cubo e destacou nele alguns elementos. Então, ela observou que o cubo que ela desenhou, olha só, ela destacou as faces, então ela contou, ó, quantas faces tem aqui o cubo. Ela contou que tem 6 faces. Depois ela observou as arestas. O que são as arestas? Lembram-se que nós falamos nas aulas anteriores, ó? Cada uma dessas linhas que nós temos ao lado do poliedro. Então, ela observou que tem 12 arestas e ela viu, olha só, que tem quantos vértices? 8 vértices, porque ela observou que tem, ó, 8 encontros entre as arestas. Então, tem 8 pontinhas como essas, certo? Sabendo de tudo isso, ó, depois ela decidiu fazer o mesmo com as seguintes figuras geométricas. Então, olha só. Nós temos aqui, como se chama esse primeiro? Isso, paralelepípedo ou bloco retangular, né? Ou prisma de base quadrada ou base retangular. Depois nós temos aqui, ó, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base triangular. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos uma pirâmide de base hexagonal. Essas 4 formas geométricas, não, sólidos geométricos. Aí, o que que ela observou? Quantas faces, quantos lados, né? Quantas arestas, cada linha, e vértices, são as pontas, tem cada uma dessas figuras. Como ela fez isso? Ela foi contando e registrando. Então, compreenda. As figuras geométricas acima são poliedros ou corpos redondos? E aí, o que que vocês acham? São corpos redondos? Se eu pegar o meu cubo, ó, ele vai girar? Não vai girar. Não é um corpo arredondado, são poliedros. Por que que eles são considerados poliedros? Porque além de não ter, né, o corpo arredondado, não tem nada arredondado aqui, nós temos o que? Faces, né? Temos aqui as arestas e temos os vértices, que são as pontas, certo? Próxima pergunta. O bloco retangular possui quantas faces? Aí a Beatriz, né, ela pensou e lembrou do que nós acabamos de falar, do que são faces, do que são arestas e o que são vértices. Volta aqui um pouquinho. E aí ela começou o quê? A contar. E vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão contar, ó, quantas faces eu tenho aqui nesse bloco retangular. Quantas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, ok? E aí ela continuou. E ela pede para que vocês completem o quadro com o número de faces, arestas e vértices de cada figura. Então, olha só, cada uma das colunas é de cada figura. Então, aqui nós vimos, né, que o bloco retangular ele tem 6 faces. Então, vai colocar o quê? O número 6. Depois nós vamos contar as arestas, ó, as arestas. E por último, os vértices, que são as pontas, certo? Aí, vamos relembrar. Aqui também eu tenho o cubo. Faces são as superfícies planas que constituem o sólido, certo? Arestas são os segmentos de reto, essas linhas aqui, ó, que ligam, que unem os lados de um sólido. E os vértices são os pontos de encontro, ó, 2 linhas, um ponto de encontro, aqui também. E assim nós vamos fazendo o quê? A contagem de quantas vértices tem no nosso sólido. Então, o cubo, ele tem 6 faces, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 faces. Arestas, 12, né? Ó, uma dica dos poliedros é só multiplicar por 2. Vou contando aqui quantas arestas tem, deu 12 linhas e vértices. Contando aqui, olha só as pontas, 1, 2, 3, 4. E do outro lado, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 vértices.
Uma coisa bacana para vocês, ó, responderem essa atividade, é vocês usarem os nossos poliedros que nós montamos nas aulas anteriores, certo? Se você assistiu a nossa aula do Movimento Aprender Mais e realizou as atividades do livro EMAI, Ler e Escrever, você tem aí na sua casa os seus poliedros. Então, você pode usar para completar, ó, essa tabelinha aqui. Pega lá os seus poliedros, vai contando e preenchendo aqui com as informações, ok? Última questão. Você conhece algum corpo redondo que tem vértices? Se sim, qual o nome dessa figura? Então, eu tenho aqui os corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. E aí, o que são vértices mesmo? São as pontas ou encontro dos segmentos de reta. E aí, qual dessas três figuras que eu tenho vértice? O cone, a esfera ou o cilindro? Pensem aí para responder, certo, pessoal? Nossa aula de hoje nós terminamos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e amanhã nós vamos continuar nossas atividades, certo? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Vai ter que editar.